Rapaziada, final de jogo, Boston, todo poderoso Boston River 0, São Paulo 1. Final de jogo das Copas Sul-Americana. São Paulo, primeiro jogo, consegue a vitória. Um jogo terrível, terrível. Nossa, que jogo feio, pelo amor de Deus. Foi um jogo. Foram 2 horas que eu perdi e nunca mais recupero, cara. Pelo amor de Deus. Eu devia ter ido dormir. Mas enfim, São Paulo venceu. É, Como eu sempre falei, a Sul-Americana não tinha que ser prioridade. Entrou com os reservas. O titular ali mesmo era só o Rafael, o Enzo, acho que o Bobadilha e o Ferreirinha. Ferreirinha, na verdade, eu nem sei se ele é titular, porque se bem que depois do jogo do Cruzeiro ele vai ser com o Roger. Mas, cara, foi um primeiro tempo horrível. O segundo tempo foi um pouco menos pior. Mas que jogo tenebroso, cara. Foi difícil de assistir. Eu confesso que depois do, acho que os 25, 30 minutos do segundo tempo, eu comecei a mexer no celular e parei de assistir, cara. Porque tava horrível de assistir, horrível. Foi um dos piores jogos do São Paulo que eu vi na minha vida. Bom, esse Boston River também é horrível. Timinho de várzea. Os caras tomaram gol e sei lá, parece que eles não sabiam o que fazer com a bola depois, eles não sabiam que tinha que fazer gol para empatar ou vencer. E ficou nessa, o São Paulo tenta atacando, mas errando tudo, sem efetividade. Boston River às vezes saiu uns contra-ataques, mas não dava em nada. Rafael e André Silva com uniforme limpo, os dois não participaram do jogo. Se não tivesse nenhum dos dois ali, o jogo seria o mesmo. Bom, para ser sincero, teve um chute do Boston River que o Rafael fez a defesa. Então, se o André Silva não tivesse ali, o jogo seria o mesmo. O Rafael ainda teve uma intervenção importante ainda no primeiro tempo. E é isso, cara. Começar com vitória, tudo bem. É um. Caramba, vou começar a despertar aqui agora. É um campeonato que São Paulo não tem que dar importância, tem que levar no banho-maria. Eu só acho que tinha que ter usado a molecada. Tinha que ter usado a molecada pra jogar. Tinha que ter aproveitado o TT. Eu devia ter levado o Isaac pra pôr na zaga, porque o Dória, meu Deus do céu, cara, o jogadorzinho horrível. Ele apoiando a bola, cara, no primeiro tempo. Não que o segundo tempo fosse bom, mas o primeiro tempo foi tenebroso, cara. Se não fosse o Alan Franco ali, a gente tinha perdido pra esse time. Meu Deus. A que ponto São Paulo chegou? Bom, cara, não tem muito o que falar, não. Pra mim, particularmente, é nota zero pra todo mundo, porque um time ruim daquele, tudo bem que foi o time reserva do São Paulo, mas tinha que ter goleado. No mínimo uns 3-0. São Paulo perde muita chance, perde muito gol. André Silva é horrível. Nossa, cara, como o André Silva é ruim, mano. Meu Deus do céu, cara. A gente reclama do Luciano, a gente reclama do Lucas, mas o André Silva, mano. O Rian Francisco tem que voltar logo, cara. Porque quando o Calera não tiver, tem que ser o Rian Francisco, mano. Se depender de Luciano, depender de André Silva, a gente tá fudido, mano. A gente tá a pé. Rafael não fez nada. Dória, coitado do Dória, deu até dó dele. O Alan Franco fez uma boa partida. Acho que nota 2 pro Alan Franco. Não vou dar nota alta pra ninguém não, cara, porque você ganhar de 1-0 de um time desse sem torcida no estádio sul-americana, no mínimo era pra ter enfiado uns 3-4-0. Nota 2 pro Alan Franco. Cedric, horrível, horroroso também. Por que, ô Roger, por que não levou o Mike? Eu não acredito que o Mike vai virar a terceira opção com você, cara. Se Lucas Ramon, tudo bem. Ganhou a posição, tem mais experiência que o Mike, mas você rebaixar o Mike pro Cedric, isso é inadmissível, cara. Até então, antes de você chegar, o Mike era titular. Então, pelo amor de Deus, cara, não me venha com. E eu vi uma notícia ali que. Acho que foi do Gabriel Sá, que o Mike foi cortado por opção técnica. Então ele tava apto pra jogar, cara. Porque o jogo do Cedric foi terrível, terrível. Ah, mas tava ventando, cara.
tava ventando, a bola tava muito redonda, o campo tava muito verde. Sempre tem essas desculpas com o Cedric. Ele é horrível, ele é ruim de bola. Ele tem que sair do São Paulo, tem que emprestar, vender. Tem que vender, não vai vender porque não tem otário pra comprar. Meu, encosta o cara lá e bota o Mike pra rodar, mano. Pra jogar. Tem que dar rodagem e minutagem pro moleque. Pelo amor de Deus, cara, não me inventa Cedric de novo nesse time, não. Acho que já é a segunda ou terceira vez que você me inventa Cedric no time. Pelo amor de Deus, Roger Machado. Me ajuda a te ajudar, cara. Você já chegou demitido, então faz o arroz com feijão, faz o básico e vamos que vamos. Vamos levar até onde der. O Enzo, pra mim, melhor do que o Wendel. Espero que ele não tenha jogado esse jogo por conta de pro Roger agora ele ser reserva. Porque o Wendel é tenebroso, cara. Pelo amor de Deus. Pra mim, contra o Vitória, tem que colocar o. No final de semana, tem que colocar o Enzo. Nota 2 também pro Enzo. Bobadilha, nota 4 pra ele, porque fez o gol. Mas até então era uma partida apagada também. Danielzinho tava horrível também, mano. Muito passe errado, jogando torto, cara. Muito ruim. Parece que ele sem o Marcos Antônio não funciona, cara. Nota 1 pro Danielzinho. Cauli, meu, eu até hoje tô esperando esse Cauli que todo mundo falou na hora que ia chegar. Que era o novo Messi, que o Bahia tava fazendo loucura em emprestar, que o Rogério Ceni não queria emprestar. Até agora eu tô esperando esse cara chegar. Parece que ele tá vindo a pé da Bahia. Eu acho que esse que chegou aí deve ser o irmão gêmeo. Nota 0 pro Cauli. Tudo bem que ele fez o gol impedido ali, mas foi só isso também. Nota 0 pro Cauli. E no ataque foram Ferreirinha. Ferreirinha foi o que tentou participativo. Nota 4 também pro Ferreirinha. Foi o único que tentou, rabiscou, chutou de fora da área. Nota 4 para ele. O do lado direito foi. Caramba, agora eu esqueci. Foi o André Silva, Ferreirinha. O Tapia, nossa. Até esqueci do Tapia, porque ele nem jogou, ele nem vi ele pegando na bola. Até esqueci do Tapia. Meu, o Tapia também é horroroso, cara. No gol que o Cauli fez, que tava impedido, foi um chute dele que era pra ele ter feito de primeira. Mas ele chutou tão horrível que a bola prensou, bateu no goleiro e sobrou pro Cauli, mas o Cauli tava impedido. Nota 1 pro Tapia também porque viajou. Porque, meu, horrível, apanhando da bola também. Mas esperar o que também de Tapia, né? Pra mim o André Silva o pior em campo. Tava jogando pros caras. As jogadas que tinha ele matava. Não conseguiu dominar uma bola, não conseguiu fazer uma parede. Teve um lance lá que era pra ele chutar, ele se atrapalhou com a bola, a defesa dos caras tirou. Cara, centroavante tenebroso, cara. Tudo bem que antes dele se machucar no passado ele tava numa fase goleadora, mas, meu, se o Calera não tiver, a gente não pode contar com o André Silva, cara. Tem que ser o Rian Francisco. André Silva, Tapia, Cedric, o Wendel. Cara, a gente tem que dar linha nesses caras aí, meu. Esse cara não pode vestir a camisa do São Paulo, não. Os caras são tenebrosos, mano. Os caras são horríveis. Aí os que entraram foram o Pablo Maia, o Tolói, entrou o TT entrou muito bem na partida. Entrou outro moleque da base que eu não lembro agora o nome dele. O Matheus Pereira, se eu não me engano. O Matheus Henrique, agora eu não lembro. E quem que entrou depois? Puta, agora eu não vou lembrar. Cara, sei que foi um jogo horrível. Não tem muito o que falar desse jogo não, cara. Graças a Deus que acabou. Pra falar a verdade, é um jogo que se eu pudesse voltar no tempo eu não teria assistido. A gente assiste porque é São Paulo, a gente ama essa porra aqui, mas pelo amor de Deus, cara, tem coisa que é insalubre, tem coisa que não vale a pena na vida não. Bom, São Paulo venceu, é o que importa, 3 pontos. E levando essa competição, acho que tem que dar mais oportunidade pra molecada nos próximos jogos, principalmente no Morumbi. Tem que colocar a molecada pra jogar, o TT entrou muito bem.
Rian Francisco voltando, tem que colocar o Rian Francisco também, um moleque pra jogar também. A competição. Colocar o lateral esquerdo da base também. Colocar o Isaac. O Nicolas. Colocar o Nicolas pra jogar. Colocar essa molecada pra jogar, cara. O que renovou agora também. Que, puto, nossa, hoje eu tô esquecido, mano. O que renovou da base agora também. Bota o Luan pra jogar também. Tá precisando de uma minutagem. Se também não for jogar, se não conseguir jogar só americana também, já dá linha também, já empresta, já vende. E é isso, cara. Próximo jogo agora é contra o Vitória. O Vitória em Vitória. Brasileiro, foco total. Tem que vencer. O Vitória não tá bem. Parece que teve um jogador que foi expulso e outro que saiu machucado no jogo contra a Chapecoense. O Vitória não vem bem. Tá num momento ruim. O São Paulo na última rodada do Brasileiro do ano passado perdeu pro Vitória, mas o Vitória dependia de vencer para ganhar. O São Paulo não almejava mais nada no campeonato. Então os caras foram na imposição, na raça, na vontade, mas o time do Vitória não é nada disso não, cara. Não é um bicho de sete cabeças não. E voltar com os 3 pontos. Voltar com os 3 pontos. Espero que a gente tenha o Caleri já à disposição. O Luciano não faz tanta diferença não. O Sabino, que dependendo de Tolói a gente tá foda também, cara. Dependendo de Tolói e Dória a gente tá a pé. Lucas Ramon, Marcos Antônio, Arthur, Ferreira, Caleri. A cavalaria total, cara. Contra o Vitória tem que pontuar. Palmeiras vai jogar clássico. O Corinthians trocou de técnico, pegou o Diniz, mas mesmo assim o time vai dar aquela resposta jogando em casa. Tomou uma pressão da torcida esses dias aí. E se o Corinthians conseguir arrancar um empate do Palmeiras ou uma vitória, o São Paulo fazendo a parte dele, consegue diminuir essa diferença. E é foco no brasileiro. A gente aqui não vai ser também oportunista falar que não, o São Paulo vai vencer, o São Paulo vai virar, vai ser campeão brasileiro. Não. Mas enquanto o São Paulo puder se manter no topo da tabela, brigando ali no G4, tá ótimo, cara. É esse campeonato do São Paulo. Primeiros 45 pontos, depois Libertadores direto. E depois, quem sabe, sei lá, num milagre, assim como foi em 2023 na Copa do Brasil, a gente pensar num título. Mas pés no chão, humildade, fazer nossa parte. E é isso. As Copas a gente vai levando o que der, o que não der, abre mão. E o foco tem que ser o brasileiro. A gente não pode passar mais sufoco. A gente começou o brasileiro bem e tem que dar essa continuidade agora, porque daqui a pouco começa a aparecer o Flamengo, o Palmeiras embalado, querendo brigar pelo título. Aí vai ser, aí quem tem mais elenco, quem tem mais dinheiro vai mostra a força e a diferença. Bom, mas é isso. O próximo jogo é contra o Vitória. Só falar um adendo que eu ia gravar um vídeo hoje, mas eu acabei que eu nem consegui gravar porque tava numa correria. Mandar um recadinho pro senhor Arboleda. Parece que o senhor Arboleda. Parece não, né? No jogo do Cruzeiro sábado, ele não se apresentou, né? Deu um perdido no trampo, não respondeu ninguém, a diretoria, ramelou com os companheiros, parece que estava relacionado pro jogo, não foi, não deu satisfação. Aí depois do jogo a gente foi descobrir que ele já estava no Equador, tava lá, aí começou a soltar uns videozinhos, dando risada, fazendo gracinha, aquela coisa de Arboleda, né? Descompromissado, mandando indiretinha. Parece que mandou um amigo vir buscar umas coisas aí na residência dele. Aí são umas notícias aí que pouco me importa também, não sei se é verdade, mas também não faz diferença nenhuma. Para mim o que importa é o São Paulo. E cara, você ramelou muito com o São Paulo. Para mim você é um jogadorzinho, pipoqueiro. Você é um bom zagueiro. Não vou ser hipócrita que fala também que você vinha sendo um dos um top 5 zagueiros do Brasil nos últimos anos. Porém, você é um zagueiro perdedor, cara.
O título mais importante que você tem na carreira é a Copa do Brasil, que você pipocou na final. Com 5 minutos você saiu machucado porque pipocou. Quem levou mesmo foi a molecada, foi o Beraldo e o Diego Costa, aquele jogo ali. É, bom, só mandar um recado mesmo pra Arboleda. Cara, de verdade, isso só mostra que o Miller tinha razão, cara. Esses gringos aí chegam no São Paulo, chega no Brasil, acha que é craque, ficou 9 anos aí, tem 2 títulos, 3 títulos aí, só dando mancada. Você tem mais vacilo pelo São Paulo do que título, do que vitória, cara. Você pipoca em clássico, pipoca contra o Palmeiras, pipoca contra o Corinthians. Jogo grande você sempre pipoca. Então é assim, cara, é uma frase que você até usou recentemente. Quem não é São Paulo, pode ir embora, cara. Vaza da área. Pega suas coisas, vaza, não aparece mais. Nunca mais veste a camisa do São Paulo. Vai viver sua vida no Equador, no Brasil, na puta que pariu. O São Paulo é maior que qualquer jogador. Se fosse o Rogério Ceni fazendo isso, eu ia mandar o Rogério Ceni tomar no cu. Porque a instituição não é menor do que nenhum jogador. Nenhum jogador é maior do que a instituição. Você ficou quase 10 anos aqui, não sei como, porque é tudo um bando de incompetente nessa diretoria do São Paulo. Você chegou com o Leco, ficou Casares, teve o outro mandato do Casares, não era para ter renovado. Quem renovou com você foi esses incompetentes aí. Mas fazer o que, né? Não depende da torcida. Porque por mim você já tinha saído faz tempo, cara. De verdade, por mim você já tinha saído naquele episódio lá da camisa do Equador. Aí depois aí a torcida. Eu não caí nessa conversinha não, cara. Aí teve o Zenzo que perdoou, que. Ah, o Arbolenda. Arbolenda é ídolo. Ídolo é o caralho, mano. Ídolo é Raí, Rogério Ceni, Miller. O Miller, que você ousou em falar bosta pra ele. Ele é ídolo do São Paulo. Ele é vencedor, ele é campeão pelo São Paulo. Você é um jogadorzinho, cara. Daqui a 2, 3 anos ninguém lembra mais de você, cara. E não se esqueça que antes do São Paulo você não era nada. Então, se você é um jogador conhecido hoje, você deve isso pro São Paulo, porque antes ninguém conhecia você. Então, baixa sua bolinha, vai pro Equador, resolve o que tem que resolver aqui, esquece o São Paulo, vai viver sua vida e nunca mais apareça na porra da Barra Funda, beleza? Só esse recado que eu te dou, cara. Você cuspiu na instituição que abriu as portas para você. Você vai sair pela porta dos fundos. Não tô dizendo que não teve atraso de salário, direito de imagem, essas porra, porque o São Paulo tem uma diretoria incompetente. Então essas coisas acontecem. Porém, não justifica. Uma coisa, um erro não justifica o outro. Então, se você não tivesse feliz, chegava, atitude de homem, chegava no Rui Costa, no Massis, na época no Muricy, no Casares, na puta que pariu. Fala, ó, não quero, tô saindo fora. Só que você teve a atitude de moleque como você sempre teve, né? Atrasando em treino, falando que vai resolver problema familiar indo pra jogo festivo, vestindo camisa de rival, perdendo o jogo pra rival dando risada no banco. Então, é isso aí, Arboleda. Você vai sair pela porta dos fundos. Daqui a pouco ninguém vai lembrar mais de você. Você não é ídolo do São Paulo. Pode ser pros Enzos aí, pra essa molecada que não viu o São Paulo gigante mesmo. Pode até ser. Mas pra mim, você não passa de mais um jogador, cara. Mais um jogador. Então, vai viver sua vida. Esquece São Paulo. Vai pro Equador, vai pra puta que pariu. E é isso aí, cara. Daqui a pouco ninguém vai lembrar mais de você. Eu mesmo não falo mais de você, cara. Não falo. Se alguém perguntar, não conheço, eu não lembro. E é isso, cara. Esse é um ponto final e uma pedra por cima dessa história. Beleza? Bom, é isso aí. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal, deixar algum comentário, compartilhar o vídeo, ajuda muito aqui no crescimento do canal. E é isso aí, rapaziada.
Bom, boa noite pra todo mundo aí. Todos os guerreiros que conseguiram assistir esse jogo tenebroso. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Final de semana tem mais. Salve, salve, tricolor paulista. Valeu.